Olá, WB na área com mais uma fórmula de abundância. E hoje a gente tem muita coisa para comentar, muita coisa para falar. E eu tô muito animado, muito entusiasmado com tudo que tá acontecendo com a fórmula de abundância, com os projetos. Tô aqui bebendo uma água extraordinária porque o dia foi pancada, o dia foi correria. Mas bora começar, bora. Hoje a live vai explodir. Pensa numa live que vai ser pancada. Uma live pai pool, vários passos, várias informação. E a gente vai falar de energia, a gente vai falar de conexão, a gente vai falar de muita coisa. Vamos falar de visualização. Grande Ramian Valias. Boa noite, Ramian. Sempre um prazer ter você aqui presente. E eu vou salvar essa live, vai ficar salve, Ramian. Gente, para você, as pessoas falam, se você tem alguns mentores, às vezes a pessoa na vida não é nenhum mentor, mas a forma como ela coloca a vida, e principalmente a forma como ela vive a vida, e ela é exemplo. Eu sempre falo isso bem claro, e às vezes eu falo bastante para ele, e as pessoas falam assim, para mim tem que ter um reconhecimento público. O Ramian é um dos seres humanos que eu mais admiro na face da Terra, assim. É um grande amigo, é um pai exemplar, é um cara extraordinário. E eu tenho muita admiração pelo Ramian, pela família do Ramian, pela forma como ele conduz a vida, pela forma como ele passa pelas superações dos momentos. E o Ramian tem um storytelling, assim, um ser humano fora da curva, um empresário sensacional, um pai. E eu te admiro muito, assim, Ramian, você é um exemplo para mim. Sempre foi um mentor na minha vida, sempre me deu muita dica, sempre me deu muita direção e sempre acreditou muito em mim, sempre teve um olhar muito clínico, com muito amor por mim. Então, assim, eu te respeito muito, para mim é uma honra ter você aqui. Gente, hoje a gente vai falar, algumas pessoas já viram o post, e ontem a gente falou de visualização e não tinha como falar de visualização sem falar de Walt Disney, né? E a grande coisa que eu coloquei ontem é que ele visualizou de uma forma tão clara, mas tão clara, que ninguém pôde o impedir de fazer o que tinha que ser feito, né? De botar em prática os sonhos deles. Nem o sócio, nem o parceiro, como um dos primeiros parceiros. Para quem não sabe, o Walt Disney foi roubado um personagem, né? O coelho inteligente da Cartola foi roubado por um parceiro e ele criou um outro personagem que foi o Mickey Mouse, né? Um rato falante, e que realmente foi uma ascensão na vida dele. E a gente, assim, é muito grato. Olha pra você ver como que é uma coisa muito louca. Se não fosse o parceiro na época roubar o coelho, ele não tinha desenvolvido com tanta força, com tanta energia o Mickey Mouse. Então, assim, hoje a gente vai falar um pouco de Walt Disney, mas num geralzão. E eu elegi 10 pontos sobre ele, né? 10 pontos que se baseiam basicamente em 3 pontos. Desses 3 pontos que são muito fortes dele, eu tirei 10 hiperqualidades, e que se você aplicar tanto na sua vida como nos seus negócios, você vai ter muito sucesso, né? Exemplo de liderança, exemplo de verdade, exemplo de construção de um ambiente. Para quem nunca foi a Orlando, eu falo, tem que ir a Orlando, para a pessoa entender qual que é a energia de Orlando. No dia que você for a Orlando, você vai entender o que é a energia de Orlando, como você se sente em Orlando. Não estou falando nem isso só a Disney, estou falando o que a geração de uma energia, de um ambiente, gera em Orlando. Isso é surreal, não é à toa que a concentração de bilionários, principalmente brasileiros, em Orlando é gigantesca. Então hoje a gente vai falar de Walt Disney, Dez passos de um império. Entenda. Eu vou colocar aqui os 10 passos, eu vou passar os 10 passos, e depois que eu tirar esses 10 passos, eu vou trazer
um resumo desses 10 em 3, porque dessas 3 qualidades eu criei esses 10 passos. Você não vai encontrar esse lugar em material nenhum. E vale a pena demais você acompanhar, vale a pena demais você perceber o que a gente vai falar. Vale a pena demais você ter papel e caneta na mão. Bora, eu vou chamar algumas pessoas aqui. Bora chamar algumas pessoas para essa live. Então, essa live vai ser pancada. Bora. Tô chamando algumas pessoas aqui, viu, gente? Você tá chamando gente aí? Chama todo mundo pra essa live. Chama todo mundo pra essa live, porque essa live vai ser extraordinária. Então bora. Ontem eu bati um papão com o Edson. Sempre bom, né? A gente conversar com as pessoas. Conversei com a Marilis também. Ontem eu tentei até fazer uma videochamada pra Marilis, mas não teve como. Bora, então, começar sem mais delongas, né? A falar exatamente da posição, da visão de Walt Disney que eu tenho. Nayara Gomes. Nayara, acompanha essa live que você vai conseguir implementar várias coisas na sua campanha. Para quem não sabe, viu, gente, a Nayara é candidata a vereadora lá por Contagem, uma grande amiga minha, que por sinal me apresentou um cara extraordinário, que hoje é um grande parceiro, que é o Daniel. Então bora. Hoje eu peguei uma corzinha, tá vendo? Gente, eu fui pro banco hoje, tinha que resolver um negócio fisicamente no banco, e o banco era a Caixa Econômica Federal. Sem exagero, eu fiquei 3 horas no sol. Num sol que parecia que tudo, eu tô todo marcado de sol. Tô com a cor do pecado, praticamente. Parecendo aquelas mulheres que vai pro bronze e põe a fita. Olha pra você ver a diferença. Vocês conseguem ver daí? Ó. A diferença da cor. Mas bora começar, bora arrepiar. Papel e caneta na mão. Anote esses 10 passos. E eu vou falar do primeiro deles. A gente já falou. Quem não viu a live de ontem, tem que ver a live que tá salva ontem. E eu já fiz esse post, algumas pessoas já viram o post sobre essas 10 coisas. Então, pega o papel e caneta para anotar, mas você vai conseguir ter um diagrama dessa visão, porque eu já coloquei, o post já foi feito. Primeiro passo, visualizar antes de acontecer. Ter uma visão clara das coisas. Isso era uma coisa muito forte de quem quer criar império. Isso era uma coisa muito forte dentro do Disney. Dá um 10 pra mim. A Marília está falando que tá travando. Dá um 10 pra mim, se o áudio e a imagem estiver bom. Porque aqui pra mim não travou, tá? Aqui não travou hora nenhuma. Então eu preciso saber de vocês se tá travando ou não. Dá um 10 pra mim. Bora lá, dá um 10. Áudio e imagem tá bom? Então ótimo. Amarilis, pode ser a sua internet. Travou aí, Edson? Tá perfeito? Então ótimo. Então bora mandar. Amarilis, é a sua internet mesmo. Vê se tá no 3G aí, se tá no 4G, se tá no Wi-Fi. Então, o que o Walt Disney era mestre? Visualizar antes de acontecer. Eu contei aqui na live de ontem, falando sobre a história da montanha-russa. Muita coisa acontecendo, muita coisa extraordinária funcionando de uma forma assim que ele visualizava antes de acontecer. Ele mapeava, ele fez um mapa, ele criou a Disneylândia, né? A Ilha dos Sonhos da Disneylândia no papel. Ele desenhou, ele criou, ele falou: quero algo assim, quero isso aqui, quero fazer isso daqui, quero ali. E aí ele desenhou tudo isso com tanta clareza, com tanta verdade, que a coisa aconteceu. A coisa aconteceu de uma forma extraordinária. E a grande coisa que eu falo para vocês, assim, como ele fez tudo isso, como ele construiu tudo isso, como ele identificou tudo isso. Ele simplesmente visualizava com muita clareza. Eu já falei isso aqui em uma outra live da barreira dos 4 minutos, né? Como que o jovem quebrou um recorde mundial que os profissionais não conseguiam quebrar.
A importância de você ver conquistando, de você vivenciar aquele momento. Você com olhos fechados, você conseguir visualizar. Você conseguir sentir você assando a carne, o cheiro da carne na sua casa nova, o cheiro do seu carro novo, você sentir dirigindo aquele veículo. Isso é extraordinário. Se você visualizar com clareza, já aconteceu. Deus já te entregou e essa forma é gigantesca de você fazer e é uma forma importante de você constituir algo novo, é a visualização. Então, se você tem um interesse em conhecer um pouco mais sobre visualização, veja a live de ontem. E se você já viu a live de ontem, daqui 3, 4 dias veja de novo. Passou 3, 4 dias, veja de novo, até você identificar todos os parâmetros para você construir a visualização de forma limpa e clara na sua vida. Então, primeiro passo, visualizar antes de acontecer. 2, criação de cultura. Gente, Disney, ele não tinha uma empresa, ele não tinha um modelo de gestão, ele criou uma cultura tão extraordinária que o legado dele ainda existe desde aquela época. E a visão dele, que ele aplicou lá, quando ele começou, até hoje é trazida. Não importa a quantidade de pessoas, de gestores, os grandiosos são pessoas que grandiosas. Pelo contrário, não é o cara que fica grande porque aí ele ficou grande, ele vai trabalhar na Disney. É o contrário. O cara que trabalha na Disney, ele volta com uma visão de cultura, de criação, de tamanha grandiosidade, que ele se torna grande, ele passa a ser referência depois que ele trabalha na Disney, não o contrário. Não, fulano era CEO da Disney, fulano trabalhou tantos anos na Disney, fulano... Por quê? Por causa da cultura que se cria. A identidade, a unidade, a sua vida tem que ser baseada em uma cultura. Qual a sua cultura? Quando a gente fala de uma nação, a gente está falando da cultura da nação, do idioma, como que é o sotaque, a gastronomia, tudo a cultura abunda muito mais do que qualquer item. E na sua vida, na sua família, nos seus negócios, qual é a cultura que você está instalando? E mais do que isso, você vai ver ao longo do tempo que a cultura, ela precede, independente, quando o povo, um exemplo, o povo árabe, né, como é a minha descendência. Quando você sai disso, o pessoal saiu do Líbano, veio para cá, não importa, continua comendo tabule, continua fazendo a cultura, você carrega a cultura. Então, independente, uma parte marcante na sua vida é a cultura. Como você quer ser percebido? Na cultura. Então, você tem que criar. O item 3. Comece agora, sabe por quê? Melhoria contínua. Pega um carro. A montadora vai lá e monta um carro, monta um projeto de carro, lança esse carro. E passa um ano, faz ajuste nesse carro. Passa mais 2 anos, 3 anos, faz um facelift. O que é isso? Uma melhoria, uma evolução daquele modelo. O farol sai... Eu lembro que quando eu comprei minha primeira BMW, não tinha farol de LED. O motor era 6 cilindros. 6 cilindros de 170 cavalos. Na minha segunda BMW, o motor era 6 cilindros, já tinha 300 e tanto cavalos. Ela já tinha farol de LED. E isso, uma diferença de 2, 3 anos de uma para outra. A evolução era gritante. O cara começa algo e vem melhorando. E aí a gente vai falar disso. O post que eu fiz fala muito disso. Se você olhar lá, você vai ver. Eu fiz um post baseado na história do Mickey Mouse. Né? Não foi o primeiro personagem que o Walt Disney criou. Mas ele começou. Agora imagina se o Walt Disney aguardasse. Não, ainda não tá bom, não vou lançar. Vai lá ver. O primeiro Mickey Mouse, está lá no post. O primeiro Mickey Mouse que foi criado, o primeiro boneco, se você naquela época compraria. Era horrendo. Mas hoje é vintage, é tão visão de cultura que tem hoje, é tanta fortaleza que tem naquela imagem, que depois eu falei assim, não, se eu voltar na Disney eu vou comprar um outro boneco daquele, para eu ter de referência aquilo. Você entrega primeiro, você começa, e depois que você começou, depois que você entregou, o que você faz? Você melhora. E aí passa 2, 3 anos, melhora. O produto você vem
escalando a melhoria dele, você vem evoluindo. A entrega, exatamente a frase que eu ia falar agora que o Edson falou. Melhor feito que perfeito. Hashtag pega a fórmula, melhor feito que perfeito. Quando você tem essa posição, quando você tem essa visão, quando você tem essa colocação, a coisa acontece. Então, constante melhoria. Comece, entregue, faz a versão beta, versão 1.0, versão 2.0. Começa, faz. Para de enrolar. Você fica querendo fazer algo tão perfeito, ou você é tímido, não quer falar, porque você tem algo dentro de você que é muito complexo. Wallace, do que você está falando? Você é egoísta. Uma pessoa que tem medo de falar por timidez, ela quer proibir que as pessoas entendam o que tem dentro dela. Isso é egoísmo. Isso é inferioridade? Não, isso é visão de superioridade. Você acha que as pessoas não merecem ouvir o que você tem para falar. Então, muito cuidado com essa entrega. Comece, faça um post, vem melhorando, faça outro, vem melhorando, faça outro, vem melhorando. Então, uma constante melhoria. E isso era algo presente no Disney. Ele tirava do papel, colocava e ia mudando conforme o tempo ia passando, como a gestão. Primeiro, você faz, entrega. E à medida que você vem melhorando, principalmente, tem uma frase dele muito forte, que ele fala assim: não fazemos filme para ganhar dinheiro. Ganhamos dinheiro para fazer mais filmes com qualidades melhores. Então, para você ter ideia, quando ele fez o primeiro filme do Mickey, naquela época, imagina o custo. Você não tinha mão de obra, você não tinha computador, você não tinha computação gráfica, né? Tudo à mão, um storytelling mesmo, que é um tema que desde 1934 já era um posicionamento que Disney fazia. Então ele fazia aquilo, o pessoal falou assim: a Branca de Neve e os Sete Anões, o Roy, que era o sócio dele, e a esposa dele foi totalmente contra. Você é louco. Você é louco. E ele falou: eu vou fazer. Faço mais simples, reduzo o orçamento, mas eu vou fazer esse filme. E é um marco, a Branca de Neve e os Sete Anões, na história da Disney. A gente não vai entrar no processo disso, eu estou falando do processo de como executar. Você não tem verba, faça de forma ainda mais simples, mas faça, entregue para o mundo. E à medida que você for melhorando, você vai evoluindo. Quantos filmes foram remake, né? O Rei Leão, e aí fizeram o remake do Rei Leão. Branca de Neve, Malévola, vários filmes foram entregues. Bela e a Fera, recorde de audiência. Opa, vamos refazer o filme com a qualidade para ficar na história uma qualidade muito melhor. Então, constante melhoria. 4. Gestão de equipe, principalmente gestão de equipe em rodízio. A visão do Disney era o seguinte: todo mundo tinha que conhecer o parque por completo. Então, desde o diretor, desde o CEO, desde as pessoas internas do escritório, todo mundo tinha que trabalhar em tudo. Da venda dos tickets, à venda de alimento, tudo. Por quê? Porque elas queriam a forma das pessoas darem dica de melhorar, elas verem funcionando. Então ele queria uma experiência, gerar experiência, gerar algo grandioso, gerar uma forma extraordinária. O Wallace, como que ele fazia isso? Botava todo mundo para trabalhar com tudo. E é assim até hoje. Isso é a cultura Disney. O rodízio de pessoas, de todo mundo trabalhar com tudo. Para gerar o quê? Melhores experiências. E isso é uma forma muito grandiosa. Isso é a forma, ele falava muito disso, da forma como ele queria. Ele falava do engajamento dos colaboradores no sonho dele. Que se a gente não colocar o colaborador no mesmo engajamento de sonho, esquece. Então, isso é um ponto muito forte dele. O item 5, manutenção constante. Se você chegou na Disney hoje à noite o parque fechou, vai ter pintura de parede, vai ter tapando buraco, vai estar... Todo dia existe reforma, existe todo dia, da noite que fecha até amanhã do outro dia, constante reforma, manutenção constante. Nisso eu conheci um profissional, né, na verdade um empresário, que pegou essa visão, e ele tinha uma visão disso numa casa noturna dele, aqui na região da Grande BH. E ele todo dia, durante a semana, ele passava cabo, ele trocava som, ele trocava iluminação, ele cuidava daquilo de uma forma majestosa. Nunca vi igual.
ganhou prêmios, era reconhecido pelos bombeiros, porque ele morou muitos anos nos Estados Unidos e teve casa noturna nos Estados Unidos. Então ele criou uma cultura de casa noturna aqui. Então você chegava na casa noturna dele durante a semana, não existia cheiro de bebida, não existia cheiro, tudo. Por quê? Porque ele investia na manutenção constante. Extremamente. Chama Domício, na Tato, que era uma casa noturna assim, fora dos padrões, padrão mundial que existiu aqui na Grande BH. Então, assim, é a percepção da manutenção constante. Então, tem muita gente que tem isso. O item 6, o que o Disney tinha de tão diferente? Relacionamento. Relacionamento com a equipe, relacionamento com os clientes, principalmente. Um relacionamento abundante com as pessoas, para gerar muita coisa, para gerar os relacionamentos fortes. Ele fazia pesquisa, entendia o que a equipe estava visualizando, como a equipe visualizava o cliente, como a equipe era absorvida pelo cliente. Tudo isso é uma percepção muito grandiosa. Imagina, é uma infinidade. A experiência do começo ao fim na Disney é perfeita. Para quê? Para justamente gerar esse tipo de coisa. Um relacionamento forte. Mais do que o relacionamento forte, ele tinha um item 7. Gente, não existe uma ordem cronológica. Não existe uma ordem cronológica no que eu estou falando aqui, não. Tá? São itens aleatórios. Então, no item 7, geração de desejo. Ele gerava desejo. Ele sempre gerou a coisa muito, muito, muito louca. Então 10 para mim se estiver bom. Então assim, geração de desejo. E olha para você ver que loucura. Por que gera tanto desejo? Porque a Disney não foi feita só para criança. Da criança ao idoso, lógico que o foco é a criança, lógico que a experiência é para a criança. Mas da criança ao idoso, ele se diverte na Disney, ele participa na Disney, ele brinca na Disney, ele conversa na Disney, ele faz algo extraordinário na Disney. Por quê? Porque é a experiência, porque ele gerou esse desejo. Quando ele visualizou a Disney, ele estava num parque com os filhos dele e aquilo para ele era uma obrigação. Ele não se divertia no parque. Ele falou: eu quero um parque onde pai, filho, avô vão se divertir. Eu quero onde as pessoas vão curtir de uma forma única. Então eu quero todo mundo na Disney curtindo de uma forma única. Então todo mundo tinha que ir para Disney. E assim ele fez. Todo mundo foi para Disney. E aí gerou algo extraordinário. Aí gerou grandiosidade. Aí gerou de forma mecânica. Então isso você tem que entender. Geração de desejo, geração de experiência. Oitavo ponto. Ele executava, não ficava no sonho. Punha o sonho no papel, tirava do papel e executava daquela melhor forma que podia ser naquele momento. Não importa se era com um valor reduzido, nada, ele tirava do papel. Execução vale mais do que qualquer maior sonho. A execução, mesmo de forma pequena, começada, vale mais do que qualquer sonho. Então, execução. Item 9. O item 9. Definir propósito. Wallace, mas isso seria o primeiro. Sim, como eu falei, não está numa ordem cronológica. Qual é o propósito do seu negócio? Qual é o porquê da sua vida? Qual é o porquê do seu negócio? Por que ele existe? Para que ele existe? Para quem ele existe? Para que você existe? Qual é o seu propósito de vida? Para quê? Para quem? Como? Você consegue responder? É muito fácil. E aqui no IGTV eu tenho uma live, tenho 2 lives falando muito de definição de propósito. E nessa live, que foi bem no começo do nosso projeto aqui, tive inúmeras pessoas que encontraram o propósito de vida deles.
inúmeras pessoas encontraram o propósito de vida. Aí eu te pergunto, você já definiu o seu propósito? O Walt Disney tinha muito bem definido. E é por isso que ele colocou em prática. É por isso que ele fez acontecer. É por isso que ele mudou a história do mundo. No mundo, pessoas, mesmo das pessoas que têm condição ou não têm condição, todas sonham em visitar a Disney. Eu nunca conheci alguém, pode ser heavy metal, pode ser metaleiro, pode ser pai, pode ser avô. Eu nunca conheci alguém que falou assim, não, um lugar que eu nunca iria era Disney. Não existiu esse tipo de coisa. Por quê? Porque o cara definiu o propósito dele lá atrás. É por isso que o cara visualizou antes de acontecer, ele criou cultura, ele teve constante melhoria, ele teve gestão de equipe, ele teve manutenção constante, ele teve relacionamento, geração de desejo e execução. E no item 10, e não menos importante, ele tinha como prioridade o cliente. Ele se importava com o negócio sem ego, ele se importava com muita tranquilidade, eu não conheço, eu conheço várias pessoas que trabalharam na Disney e falaram que mais se divertiam do que trabalhavam. Mas a prioridade de todo mundo é a experiência com o cliente. E aí a minha pergunta é a seguinte, assim, você está preocupado? Você está preocupado em gerar fluxo de caixa, principalmente nessa crise? Você está preocupado em fazer o quê? Não é? Wallace, mas de onde você tirou esses 10 itens? De 3 coisas muito fortes que ele colocou. A primeira dela, encontrar e definir o propósito. A segunda dela, a importância de saber o que os seus clientes querem. Pesquisa cara a cara, informação. E tem 3, relacionamento forte com o seu cliente, com a sua equipe, com a sua gestão, com o seu sonho. Essas 3 coisas me deram esses 10 parâmetros. Eu destrinchei por causa desses 3 coisas. E aí eu te pergunto, qual deles é mais importante para você? É a visualização? Eu te garanto que definir propósito e visualização e execução, você pode resumir todos esses 13 itens em 3. Visualizar. Definir propósito, aí você visualiza. Depois que você faz, execução. Nesses 3 itens você resume e você faz algo extraordinário acontecer. Ele pega a fórmula, a frase que me marcou mais foi ele falar que a parte mais importante para ele foi engajar a equipe para auxiliá-lo a realizar o sonho. Então a minha pergunta para você assim, você está engajando as pessoas que estão ao seu redor para construir o seu sonho? E aí eu te pergunto, eu tenho um sonho muito ardente no meu coração. Eu já impactei mais de 100 mil pessoas com essa metodologia. A minha pergunta para você é outra. Você que está aí do outro lado da telinha, você que está do outro lado da telinha, já me ajudou, já me auxiliou a alcançar mais pessoas? Eu tenho uma meta, atingir 1 milhão de pessoas, transformar a vida de 1 milhão de pessoas. Eu posso te garantir que eu já atingi 1 milhão de pessoas. Wallace, mas como assim? Em toda a minha trajetória nesses 17 anos, eu já palestrei para mais de 600 mil pessoas. E essas 600 mil pessoas, a gente teve mais de 100 mil pessoas que foram transformadas a partir das... ontem mesmo eu recebi, em uma das perguntas, um rapaz que eu me identifico muito, que eu não vou citar o nome dele, que ele está online, que numa imersão há 7 anos atrás, a vida dele foi transformada. E por que eu lembro dele em precisão? Porque às vezes ele está aqui no Instagram? Não, eu lembro dele porque eu me identifiquei com a história dele. Eu me identifiquei com a história dele muito, e aquilo marcou a minha vida. E eu lembro que eu falei uma frase para ele, uma frase, e essa frase, ele falou, Wallace, agora virou minha chave, eu vou fazer. E aí ele fala, eu falei, olha, não fui eu que transformei a sua vida. A metodologia, você visualizou a metodologia e você colocou em prática. E a minha pergunta para você que está aqui, você está só absorvendo conteúdo ou você está colocando em prática? Eu sei que algumas pessoas estão colocando em prática, mas a minha pergunta é assim, você está colocando em prática? E a minha pergunta é, a gente fala muito de uma troca, eu estou aqui entregando conteúdo gratuito, conteúdo que você não encontra
Você tem me ajudado. Ontem eu estava conversando exatamente isso com o Edson, falando do engajamento, mostrei até alguns números para ele, como o Instagram derrubou o engajamento. Para mim tá assustador. Um story que dava 500, 800 visualizações, em meia hora ele te entregue para 5 pessoas. Por que isso? Porque eu tô te pedindo para me auxiliar. Como você pode me auxiliar? Como você pode me auxiliar? Ir lá, curtir, de trás para frente, salva o post e compartilha com o maior número de amigos possíveis se aquele post faz sentido para você, mas só faz com as pessoas. Coloque aquele post no seu stories, dê o print aqui e coloque nos seus stories, me marca para eu poder repostar, para que as pessoas vejam que você está em constância comigo, principalmente quem está em constância comigo aqui. E curtir, comentar, marcar pessoas, marca 2, 3, 10 amigos, um por comentário. Leia atentamente as legendas, e lá sempre vai ter um call to action, uma chamada para ação. E às vezes eu coloco lá uma pergunta, me pergunte, por mais idiota que você acha que é a pergunta, talvez a sua pergunta é resposta para muitos, e por mais simples que ela seja, quanto mais simples, quanto mais idiota você achar, mais pessoas vão querer aquela resposta. E muitas pessoas são impactadas não pelas perguntas que elas querem fazer, mas pelas respostas das perguntas que vocês... Porque a sua dúvida é uma dúvida de alguém. Então eu te falo, ativa as notificações e fica muito atento ao que eu estou postando. Principalmente os 20 primeiros minutos é muito importante para o Instagram entregar para mais pessoas. Então assim, Wallace, o que você está fazendo? Tentando e acreditando que eu vou engajar vocês no meu sonho de impactar mais de 1 milhão de vidas e transformar mais de 1 milhão de vidas. Porque impactar, gente, a gente pode impactar muito mais. Se você vê quantas pessoas já viram os vídeos meus, quantas pessoas... Se você somar pessoas únicas, você fala assim, não, já impactamos muita gente. Quem passou pelas imersões, quem contou as histórias que passaram pelas imersões, quem, através da minha vida, por exemplo, o Genivaldo se tornou um coach gigantesco. Eu não sou coach, o Genivaldo se tornou um coach gigantesco. E a gente vai fazer live junto aqui. E quantas pessoas foram transformadas a partir da vida dele? E isso traciona em cima da mudança que eu auxiliei ele, a transformação que foi feita na vida dele a partir da fórmula de abundância. Então, assim, a minha pergunta para você é assim, você está disposto a se engajar comigo? Você está comigo nessa causa? Se tá, faz a diferença. Ative as notificações. Tira o print aí, chegou a hora do print. Vou desativar os comentários. Tira o print e me marca lá. Coloca a frase que você gostou. Fala se gostou ou não da live. Principalmente, compartilha essa live com quem você gosta. Você pode compartilhar o post e falar, olha, se você quiser a definição, o post do Mickey Mouse que eu fiz lá com o Walt Disney. Você gostou desse post aqui? Eu vou deixar aqui também a live para você acompanhar. E aí, você está entendendo material, está sendo farol na vida das pessoas. Meu caro, se vocês fizerem, gente, eu não vou precisar ficar enchendo o saco de vocês todo dia pedindo, vai lá, faz isso, faz aquilo. É só pôr em prática. Se você fez o print, coloca aí, fiz o print. Então bora acelerar tudo. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Pai, agradecemos as pessoas que estão aqui, ó Deus. Agradecemos as pessoas que vieram direto ou indiretamente, que eles receberam e absorveram esse conteúdo. Pai, que o Senhor possa dar a visão clara para eles, para que eles possam conquistar muito mais do que merecem. O Senhor já faz muito mais por mim e eu gostaria muito, ó Deus, que eles tivessem também essa visão de clareza, essa visão extraordinária que vai fazer com que eles conquistem esse universo. Um beijo grande a todos. Vai lá, compartilha essa live, compartilha o post. Bora fazer a diferença na vida das pessoas. E até amanhã. Beijo grande do WB com mais uma Pega Fórmula.